Olá, tudo bem com você? Kelly aqui da Didasco falando. Esse é mais um vídeo para dar alguma dica de estudo, para a gente conversar sobre as dificuldades, sobre o nosso ambiente, sobre o nosso cenário de estudos, né? E hoje eu quero falar sobre qual a hora, quando eu realmente devo buscar uma aula particular para um concurso público ou um reforço escolar para a escola, para não reprovar o ano, para ter o melhor rendimento, né? De repente a minha preocupação não é só reprovação, mas é melhorar um rendimento escolar do meu filho, da minha filha, porque eu sei que ele conseguiria mais e eu quero dar esse apoio. Então, quando e como procurar isso? Vamos conversar sobre isso? Vem comigo. Bom, primeiro eu quero fazer aqui a comparação, falar sobre a diferença de aula particular e reforço escolar, ok? Primeiro vamos diferenciar esses dois serviços aí, digamos. Aula particular é quando eu vou prestar um concurso público, quando eu vou prestar um exame admissional de proeficiência de um idioma, quando eu vou fazer uma prova do vestibular e eu quero um atendimento exclusivo e particular com conteúdo programático daquela prova, que pode ser o material do professor, pode ser o meu material. Isso vai ter um conteúdo programático que o professor vai elaborar comigo com base nesse edital do vestibular ou do concurso. Normalmente se trabalha bastante as questões, né, das provas anteriores, dos vestibulares ou do concurso público. O professor precisa entender que nível de dificuldade, de domínio, de lacuna que eu tenho sobre esse conteúdo. E isso vai ter um prazo, né? Isso vai ser uma data que normalmente é uma data mais longa, porque o ideal é que você estude aí 6 meses acima para um concurso público, né? É isso mesmo, 6 meses acima, pessoal. Vamos entender. Normalmente, quando a gente faz uma faculdade, a gente estuda de 1 ano e meio a 3, 4, 6 anos, que são a medicina, né? Agora, quando a gente vai estudar para um concurso público, que também está se falando de carreira, também está se falando de cargo, a gente pensa que é só estudar 2, 3 meses ali para uma prova, e na realidade não é bem isso, né? Causa salva aí, raríssimas exceções que acabou de vir de uma formação regular, que está com conteúdo fresco, que é alguém que já tem o hábito dos estudos, enfim, salvo essas exceções, o ideal é que você tenha um planejamento mais de 6 meses. Então, ali é uma aula particular, né? Porque você está focando numa prova e você quer um atendimento individual, você não quer aquele cursinho. O seu negócio é outro, você quer o tete a tete, você quer o professor, você já tem uma grande dificuldade, supondo, com a matemática, ou com português, ou com uma redação, e você quer um profissional ali do outro lado à disposição, uma vez na semana, 2 vezes na semana, mas à disposição somente para você, para que você venha com as suas dúvidas específicas, para que ele venha focado 100% da aula nas suas dúvidas. Você não quer um cursinho para dividir a atenção com os demais. Você não quer um cursinho para que o professor fale no geral, né? Fale da sua dificuldade hoje, daqui a 15 dias com a dificuldade do vizinho. Não, não é isso. Você quer um atendimento inteiro para você, um atendimento completo. Você quer um profissional ali que vá trabalhar com você conceito, explicação, exercício, focado nessa prova, tá? Então, isso é uma aula particular, ok? Agora, quando a gente fala de um reforço escolar, o professor não tem a liberdade ali de fazer um planejamento, já existe um planejamento da escola. Primeira diferença muito clara: a escola já tem um conteúdo programático, semana a semana, já tem um material, já tem um livro e o professor vai se inserir naquela realidade, né? E o professor vai se inserir dentro daquelas dificuldades do aluno, aula a aula, pensando numa prova daqui a 15 dias, pensando numa prova daqui a um mês, porque aí os ciclos avaliativos dos colégios costumam ser bimestre, né? Uma prova a cada 2 meses, ou trimestre, uma prova geralzona a cada 2 meses e meio, 3. Então, ele já é um curto espaço de tempo, percebe? E normalmente esse aluno ele já vem com algumas demandas semanais, ou seja, algum conteúdo que ele viu na escola e ele teve dúvida, alguma prova que ele vai ter, ele está muito preocupado com essa prova, porque ele sabe ali que tem alguns conteúdos que ele não dominou, ou então porque ele já teve uma prova, já tentou fazer ela sozinho,
e não foi bem nessa prova, então ele precisa rever esses conceitos para fazer essa prova de recuperação. Então percebe que aqui é outro mundo, aqui é outra realidade. Então o que você aí como pai, mãe ou como estudante tem que avaliar? Primeiro, qual dessas duas é a sua realidade? Qual desses dois aqui é o seu problema, né? Passar naquela prova, é aquele desafio de passar na prova do concurso público do vestibular, ou aquele desafio de melhorar o desempenho escolar, seja para ficar acima da média, ou seja, para evitar uma reprovação de ano com as notas baixas. Então, primeiro é você entender qual que é a sua realidade. E aí, então, qual que é a hora, né, de você procurar por uma ajuda? Eu sempre comento, quando alguém busca uma ajuda aqui, se a pessoa ainda quer tentar mais uma vez sozinho, se ela quer tentar fazer essa prova do concurso público, se ela quer tentar estudar esse conteúdo para a prova do colégio, se ela quer tentar sozinho ou se realmente agora ela está disponível, ela está precisando muito de uma ajuda. Porque o primeiro passo, pessoal, é entender se aí, dentro do seu dia a dia, dentro da sua rotina, você consegue se organizar e dar um passo sozinho, ou então, se não, não é muito arriscado. Olha só, é muito arriscado, eu já fechei o primeiro trimestre com nota baixa, o segundo trimestre, se eu fechar com nota baixa de novo, com certeza vai ficar muitos pontos para eu recuperar no terceiro trimestre, eu não vou conseguir. As escolas que são 3 trimestres, né? Eu não vou conseguir recuperar no último trimestre, daí eu vou ficar de recuperação. A minha escola tem alguns colégios que trabalham desta forma, tá? A minha escola, nas últimas provas, costuma ser conteúdo do ano inteiro, aí vai ficar muito sobrecarregado, vai ser um desgaste muito grande para o meu filho. Bom, então aí é a hora. Veja bem, é você que vai avaliando por aí. Então, é basicamente você analisar a situação e responder algumas perguntas, né? Qual que é o tempo que você tem para resolver esse problema? Qual que é o nível de ansiedade, desgaste deste aluno, né? Qual que é o nível de pontuação que ele precisa melhorar nessas notas? Por exemplo, será que ele anda com média 2, 3 e a média da escola é 7? Será que ele anda com média 6 e a escola da média e a média da escola é 6, mas você queria dar aquele up nos estudos? Você queria que ele conseguisse ter notas mais altas? Você já está pensando a longo prazo? Você está pensando nesse filho, nessa filha aí, daqui a 3, 4 anos prestar um vestibular e ter uma boa base? Você já está pensando que não é só a nota, eu quero realmente que ele aprenda, eu quero que ele tenha uma disciplina de estudos, eu quero que ele desenvolva ali, né, um gosto por alguma matéria, por algum conteúdo. Eu quero realmente que ele deixe de ser um aluno. Aluno, eu digo, só está matriculado ali num curso, numa escola, mas que ele seja um estudante, que ele tenha uns hábitos de estudos, que eu consiga ver no meu filho que a visão dele para os estudos amadureceu, que hoje ele é um aluno mais disciplinado, mais organizado, que sabe estudar, que sabe método de estudos. Aí é você responder a essas perguntas para você entender se é hora ou não de buscar um apoio especializado. E quando eu falo apoio especializado, obviamente eu estou falando aqui de você buscar um professor, né? De você buscar alguém que já atue com isso e que tenha experiência, né? Porque quando a gente fala de, às vezes, reforço escolar, poxa, é o meu sobrinho que tá dando uma ajuda, a minha enteada que tá dando uma ajuda, ou então a minha vizinha. Não, é meu marido que uma vez na semana senta com ele, então aí não é um profissional com algumas técnicas, né? Com um método já testado e aprovado com os demais alunos que ele tem. Não, aí é algo mais amador, mais simplista, mais caseiro. E não dá para você medir esses resultados, tá? Então, basicamente, é você responder essas perguntas para você sentir se é hora de buscar uma ajuda. E claro, quando você for buscar uma ajuda, conversar com seu filho, com a sua filha, e deixar claro para ele qual que é o intuito disto, né? Obviamente, o intuito é só melhorar o rendimento dele. Digamos assim, um diamante bruto que está escondido ali num carvão, entende? Que você precisa sintetizar, você precisa parar essas arestas, você precisa trabalhar esse diamante para a diferença, né, do diamante e do carvão é a quantidade de cadeias carbônicas, então você precisa trabalhar, explorar, desgastar este carvão para que ele chegue a ser um diamante. Então a ideia é essa.
Por hoje, espero ter colaborado. Fica aqui o canal aberto se você quiser deixar a sua sugestão para um próximo vídeo, fazer seu comentário caso você já tenha usufruído, já tenha contratado algum serviço pedagógico especializado, aula particular, reforço escolar, divide aqui com a gente a sua experiência. Vou ficar muito feliz de saber como é que foi essa sua experiência e entender suas dúvidas, tá? Obrigada por hoje. Até a próxima, ativa o sininho. Lembrando que de segunda a sexta-feira tem material inédito aqui de matemática, de redação, dica de estudo, tudo voltado ao ambiente de estudos, tá bom? Até a próxima. Obrigada por hoje.